Olá, irmãos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meu nome é Gideon Gomes e eu queria convidar você que é novo no canal, se inscrever, ativar o sininho aqui embaixo para quem receber notificações dos novos vídeos, amém? E esse canal aqui é dedicado à palavra de Deus, amém, irmãos? Falar sobre a palavra, e às vezes eu trago esboços dos sermões que eu prego na igreja, às vezes eu venho e trago outro tipo de mensagem para os irmãos. E hoje, irmãos, eu quero falar sobre uma das mensagens que eu preguei na igreja, que o nome que eu dei para ela é Enchei-vos do Espírito, amém? Eu queria convidar você, tá vendo o vídeo, a abrir sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 4, amém? Vou fazer a leitura aqui, estarei dando início à mensagem, amém, irmãos? Então o texto fala o seguinte: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não há muito depois desses dias. E aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás o reino nesse tempo a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber tempos ou estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas em Jerusalém, como em toda Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Então, irmãos, essa mensagem, ela é uma mensagem muito profunda, irmãos, porque o que acontece? Existe uma promessa de Deus, está lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, em que haveria um derramar de Espírito. Até que aquele texto fala que vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão e aquela coisa toda. E Deus falou que um dia derramaria o Espírito dele sobre toda a carne, porque na época de Joel até então não era assim, né? Não era qualquer um que podia receber o Espírito Santo de Deus, mas Jesus, com o sacrifício perfeito dele na cruz, ele deu condição para que esse mesmo Espírito pudesse habitar em mim e em você. E esse Espírito nos traz poder, virtude para fazer as obras de Deus, fazer coisas para Deus. Então, irmãos, antes nós não podíamos receber o Espírito, mas isso é coisa do passado, amém? O Espírito Santo é real. Quando você recebe a Jesus na sua vida, você recebe o Espírito Santo, você tem que buscar ser batizado, se encher com o Espírito Santo de Deus, para poder fazer aquilo que Deus chamou para fazer, amém? Deus, irmãos, ele não nos dá nada sem algum objetivo. Se Deus te dá o Espírito Santo, é porque Ele quer que você cure, que você expulse demônios e que você seja um instrumento para Deus operar os seus milagres. Porque o Deus de milagres, irmãos, ainda está agindo. Ele ainda age. Ele está agindo. Muitos falam, mas hoje em dia Deus não cura mais. Deus não faz esses milagres mais. Não é porque Deus não faz, irmãos. É porque a gente não tem fé para ver esses milagres acontecer. Amém? Então o objetivo de Deus nos dar o Espírito Santo, de qualquer coisa que Deus venha nos dar, é glorificar o nome dEle, é exaltar o nome dEle. Então nós temos um poder e virtude habitando em nós, o poder e virtude do Espírito Santo de Deus, que nos dá poder para libertar os cativos, libertar as pessoas que estão vivendo oprimidas por Satanás, pessoas que vivem atormentadas pelas trevas, que não conseguem ter paz. Então Deus nos encheu com o Espírito dele para proclamar liberdade aos cativos. Jesus mandou: ide, expulsar os demônios, curar os enfermos, purificar os leprosos. Então Jesus nos deu autoridade contra qualquer tipo de espírito de enfermidade, espírito que aprisiona, espírito que tenta destruir. Então Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus levanta a gente como filho dele, no poder do Espírito Santo, para trazer libertação, para mostrar para a humanidade que Jesus Cristo é o caminho. E o próprio Pai escolheu habitar em nós através do seu Espírito. Isso é tremendo, né, irmãos? Então Deus, ele é maravilhoso por causa disso. Então, irmãos, nós temos que entender por que nós possamos desejar ser cheios, né? Muitas pessoas querem ter o dom da revelação, muitos querem pregar bem, outros querem cantar bem. Embora para o louvor, né, não é necessariamente só a pessoa querer, a pessoa tem que ser nascido com a capacidade, amém? E a pessoa também precisa ter noção, porque às vezes a pessoa não tem um talento para cantar e a pessoa tem que ser humilde para reconhecer isso. Mas não é só cantar, não é só pregar,
Não é só estar na frente da igreja que Deus recompensa. Deus vai recompensar a mesma maneira que empregou a irmãzinha que limpa os bancos da igreja. Aquele irmãozinho que dá faxina, que cuida da casa do Senhor. Esse também é vaso de honra. Amém? Então Deus, Ele quer nos encher com o Espírito dEle. Ele quer que nós sejamos cheios da presença dEle. Deus quer que nós nos alimentemos da palavra dEle para que nós possamos ser cheios da palavra, da verdade em nossas bocas. Para que a gente, aí aquele texto que Deus fala, abre a tua boca e encherei, vai funcionar, né? Aquele que lê a palavra, que medita na sua palavra dia e de noite, que procura aprender, procura estar no caminho do Senhor, Deus vai vir, vai iluminar, Deus vai vir, vai dar uma direção, vai sempre que Ele chegar alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus, Ele vai ter algo para falar. Então, irmãos, a gente precisa querer ser cheio do Espírito Santo. O cristão tem que procurar ser cheio do Espírito Santo, ter o Espírito Santo. Irmãos, sem o Espírito Santo não dá para pregar. Sem o Espírito Santo eu não consigo nem fazer esses vídeos que eu estou fazendo aqui para vocês, amados. Sem o Espírito Santo é impossível que eu faça algo. Sem Jesus a gente não consegue fazer nada. Então, Deus, Ele quer nos encher. Então, se você quer ser cheio, irmão, eu quero te perguntar qual é o seu objetivo. Qual é o seu objetivo para ser cheio do Espírito Santo? Para ser cheio de Deus? Tem que ter um objetivo bem claro. Almas, vidas libertas, alcançar almas, alcançar vidas, porque o objetivo de Deus é levar o máximo de pessoas possível para o céu, através do Evangelho da cruz. E o objetivo de Satanás é levar o máximo de gente para o lado de fogo junto com ele, porque esse é o destino dele. Por isso ele tem raiva da gente, tem uma raiva danada de nós. Você acha que gosta de você, não gosta não. Então, irmãos, é melhor, a gente tem que ter um objetivo para servir a Deus, para glorificar a Deus, ou do que ficar esquentando o banco da igreja. Amém? Então Deus não chamou ninguém para ficar esquentando o banco da igreja. Amém? Ninguém no reino de Deus é incapaz de fazer algo, é incapaz. Todos têm utilidade, todos têm um dom para fazer alguma coisa. Todos. Existe uma variedade de ministérios, uma variedade de dons, né? Apesar que o ministério mesmo são só 5, né? Então outro dia eu falo sobre isso. Então, irmãos, quando Deus nos dá algo, é para ser usado para a sua glória. Então, irmãos, existem pessoas, irmãos, que podem ser uma bomba na mão de Deus, se buscar a Deus, se buscar o Espírito Santo. E eu classifico o tipo de pessoa assim, os jovens. Não desfazendo os adultos e dos de idade mais avançada, no caso os idosos. Não desfazendo deles. Mas o apóstolo Paulo fala que os solteiros têm que cuidar de como agradar a Deus. E os casados de como agradar o seu esposo, seu cônjuge, no caso. Então, meu amado, você que é jovem, se dedique mais a Deus. Busque mais a presença de Deus, busque mais o Espírito Santo sobre sua vida, busque mais as revelações da palavra, busque a presença de Deus. Então, irmãos, através do Espírito Santo nós temos poder para fazer todas as coisas, como diz lá em Filipenses 4, versículo 3. Então, nós temos o poder para ser testemunhas de Cristo, não Jeová, mas de Cristo. Eu sou testemunha de Jesus Cristo. E existe um altar no nosso interior. E nós devemos cuidar para que a chama não se apague. Lá em Levítico 6,12 a palavra fala que a chama no altar arderá continuamente e não deverá se apagar. E aquela chama, irmãos, para no altar ali continuar acesa, dependia dos sacerdotes estarem alimentando aquela chama. Então, irmãos, a palavra é essa. Busque alimentar a chama do Espírito Santo que habita em sua vida. Busque alimentar aquilo que gera luz na sua vida. Porque todos nós somos como lamparinas. E nós, para a gente iluminar esse mundo de trevas, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Nós precisamos buscar que o Espírito Santo esteja vivo, forte e ativo em nossas vidas. Então, se você está desanimado, eu estou desanimado, quero sair da igreja, irmão, quero dar uma palavra para você, vá orar. Vai buscar a presença de Deus. Não estou satisfeito com o meu pastor faz muita coisa que eu não concordo. Então tá bom, irmão, das duas uma. Ou você ora pelo seu pastor, para Deus mudar a mente dele, ou então você muda de igreja. Melhor do que você ficar murmurando e colocando seus irmãos contra o seu líder. Amém?
Mas ore, busca Deus, você que está desanimado. Senhor, que no nome de Jesus, Deus envie força para o seu coração, para você que está desanimado. Que você consiga ir mais além em Deus, consiga ter mais o Espírito. Principalmente você que é jovem. Gente, a juventude precisa mais buscar Deus. É a que mais precisa buscar Deus, e que mais precisa estar perto de Deus. Porque o mundo hoje, irmãos, está oferecendo coisa demais. Não que Deus não tenha o melhor, Deus tem o melhor. Mas a pessoa prefere ficar vivendo uma vida de prostituição do que uma vida em completa obediência e entrega ao Espírito de Deus. Gaste tempo com Deus. Entregue sua juventude, sua vida. Entregue tudo que você tem para o Senhor, que você vai ser recompensado, irmãos. Porque um dia eu entreguei. Eu sacrifiquei minha adolescência, minha juventude, e hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo da mesma forma. Então, amados, Deus abençoe suas vidas, com toda sorte de bênçãos, no nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Deus os abençoe.